Olá, meus queridos, sejam bem-vindos à segunda parte da nossa aula de hoje, tá? Onde, dando continuidade ao nosso grupo 7, nós vamos ver a população e a demografia do continente asiático, tá? Então, sejam todos bem-vindos a esta parte também, tá? Eu espero que vocês já tenham respondido a primeira parte do exercício e agora nós vamos seguindo para uma nova etapa da nossa aprendizagem de hoje, tá? Então, população e demografia, olha só. A Ásia é um continente populoso, mas não é povoado. O que é que eu quis dizer com isso? E aí, meu povo? O que é que eu quero dizer quando eu digo é um populoso, mas não é povoado? Como assim, professor? Quando nós falamos de populoso, eu estou falando de população absoluta, não é isso? Quando eu falo de país povoado, eu estou falando de densidade demográfica. Então, quando eu digo que a Ásia é um continente populoso, eu estou afirmando que ela é o continente com uma população grande. De fato, inegável, tudo certo, beleza. Só que quando você pega número de habitantes dividido por área de quilômetros quadrados, não vai dar um número tão alto. Aí por isso que ela não é um país povoado. Entendeu aqui? Então ela é um continente populoso, mas não é povoado, tá certo? Então essa relação nós precisamos fazer, tá joia? Então quando eu digo a Ásia tem a maior população do mundo, beleza. Só que como ela também é o maior continente do mundo, aí já não vai dar tanto povoamento. Algumas regiões da Ásia, sim, ali na China, Hong Kong, no litoral da Índia, no Japão. Mas quando você pega aquela região da Sibéria, a região do Tibete, a região até mesmo do Oriente Médio, você não tem tanta população naquelas regiões. Então, esse grande contingente populacional da Ásia vai explodir de uma maneira estupenda nos últimos anos, tá? Observação. Creio que vocês já devem ter estudado esse assunto ano passado, no 8º ano, também em geografia, e devem estar lembrados que hoje o continente que a população mais cresce é o continente africano. E alguns especialistas dizem que nos próximos anos o continente africano será o continente mais populoso do mundo. Então, tenhamos aí uma atenção para o continente africano, tá? Mas ainda hoje, perdão, ainda hoje é o continente asiático, o continente mais populoso do mundo. Ele cresceu a sua população de uma maneira tão assustadora, de uma maneira tão rápida, que a China, por exemplo, teve que fazer a chamada política do filho único. Cada casal, a partir da década de 70, só podia ter um filho. Gente, muita atenção nisso aqui. Muita atenção nisso aqui. Oxe, professor, como assim? Pois é, pois é, pois é. As pessoas não podiam ter o segundo filho. Podiam se pagasse uma multa, podiam determinar, tipo assim, um casal que se separou, foi viúvo, tinha, obviamente, suas leis. Né? Não é que ficou grávida pela segunda vez, vai pagar, vai ser abortado ou algo do tipo. Não, calma aí. Mas a China restringiu, limitou. Cada um só pode ter apenas um filho. Professor, qual foi o objetivo disso, professor? Eles viram que estava crescendo demais, crescendo, 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 crescendo. É de uma tal forma que estima-se que se não fosse essa política do filho único, a China hoje teria 400 milhões de chineses a mais. Você tem noção do que é isso? Só para você ter ideia, o Brasil tem entre 210 e 215 milhões de habitantes. Só para você ter uma ideia que o Brasil ele tem 210, 215, ou seja, seria 2 vezes mais quase isso, né, do que a população total do Brasil que a China teria se não fosse essa política do filho único. Meu irmão, é gente do olho puxado até dizer basta. É muita gente na China, meu irmão. Só que tem uma coisa, atenção, essa lei já foi revogada. Oxe, professor, mas não deu certo. Oxe, professor, mas não estava tudo ok. Oxe, professor, mas não evitou nascer 400 milhões de habitantes? Pois é. Mas peraí, é uma coisa.
Segundo a própria tradição, e vocês sabem disso, né? Essas culturas deixa eu ver como eu chamo, mais tradicionais, né? Que são menos liberalistas, tal. Você sabe que todo pai sonha em ter um filho. Então, o que era que estava acontecendo em muitos lugares da China, obviamente. Quando o pai sabia que viria uma menina, ele forçava um aborto. Ou ele doava, jogava o menino, dava para alguém, coisa do tipo. Então, a China passou a ter esse problema de muitos mais meninos do que meninas. E um outro problema é porque a China foi perdendo uma população economicamente ativa. Lembra da PEA? PEA, PEA, população economicamente ativa. O que é isso? Aquela população entre 20 e 60 anos, que é a população que trabalha, né? Então, a China foi perdendo essa população. No decorrer que as pessoas mais antigas ficavam mais velhas e os adultos só iam tendo um filho, a China passou a ter determinados postos de trabalho que não tinha quem ocupasse, porque a população economicamente ativa tinha diminuído. Então, qual é a solução? Revoga a lei do filho único, tá? Então, nunca esqueça disso aqui. Isso aqui é um assunto fenomenal. É um assunto essencial que todos nós precisamos saber. A política do filho único chinês. E aí, né, essa política do filho único chinês já foi revogada. Na Índia, não teve uma lei, teve uma orientação. Até hoje ainda tem uma orientação para que as pessoas tenham menos filhos, a chamada lei, norma da pequena família na Índia, certo? Não é que não pode, é uma orientação. Tem coisa que pode, mas é orientado para que não faça, né? Eu posso, deixa eu ver, ficar na aula com a câmera desligada e estar dormindo para o professor achar que eu estou na aula? Pode. Fazer o quê? Né? Mas não deve. Então, a China, ela orientou, sugeriu, fez a distribuição de métodos anticoncepcionais, fez uma orientação de planejamento familiar para que as pessoas tivessem menos filhos. Ainda assim, mesmo com essa norma da pequena família na Índia, a Índia vai passar a China em número de habitantes. Pois é. A China vai ter a China vai ter menos população do que a Índia. E ainda nesses anos, viu? Aqui para 2030, mais ou menos. A previsão era 2025, 2027. Só que depois dessa pandemia, né? Certamente todos esses cálculos serão refeitos. Então, tudo indica que a Índia vai passar ainda nessa década, no Machardá, na década entre 2030 e 2040, tá joia? Então, nós temos aqui um mapa da densidade populacional asiática. Perceba como você tem os chamados, né, vazios demográficos. O que são os vazios demográficos? Áreas que você não tem quase ninguém morando. Então, apesar da Ásia ser o continente mais populoso, ela não é o mais povoado. Tá joia? E aí, né, só para nós finalizarmos estes módulos 54 e 55, nós temos aí as megacidades asiáticas. O que são as megacidades, professor? Não se esqueça, megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Ponto. Fim de carreira. Não tem mais discussão. Uma cidade com mais de 10 milhões de habitantes, ela é chamada de megacidade. E mesmo você tendo em alguns lugares na Ásia pessoas que moram mais no rural do que no urbano, essas megacidades asiáticas, elas vão ter a característica de serem gigantes, né? Exemplo, Mumbai, Tóquio, Pequim, Xangai. Você tem cidades como Tóquio, né, que é a maior cidade do mundo, a zona metropolitana de Tóquio, que já está chegando nos seus 40 milhões de habitantes. Você tem noção do que é 40 milhões numa mancha urbana só? Imagine uma cidade 40 vezes maior do que Maceió, que Maceió tem 1 milhão de habitantes. Só para vocês terem uma ideia, noção, imaginarem
o que é uma cidade desse tamanho. Então, quando uma cidade passa dos seus 10 milhões de habitantes, nós chamamos isso de mega cidade, tá bom? Creio que, por enquanto, é solo. Deixa eu dar uma olhadinha. Pronto. É isso, tá bom? Então, módulo 52, 53, 54, 55, tá aí para vocês, tá bom? Meus queridos, Deus abençoe a todos. Não esqueçam de comentar o nome de vocês aqui no comentário do vídeo, para que com esses comentários eu possa fazer a chamada, tá bom? Vocês colocam turma e o nome completo. Turma e o nome completo, para que eu possa fazer a chamada, tá joia? Deus abençoe a todos, uma boa semana e espero na próxima aula estar ao vivo com vocês, tá bom? Cheiro, cheiro, Deus abençoe.